Olá, estudantes do 9º ano, nesse vídeo vamos falar sobre o artigo de opinião. Os operadores argumentativos evidenciam estratégias argumentativas, são palavras que são utilizadas em textos argumentativos, como o artigo de opinião, por exemplo, que evidenciam algumas estratégias argumentativas. Eles cooperam na coesão do texto, por meio da relação entre diferentes ideias apresentadas. Também são elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado. Apontam a direção ou sentido para o qual o texto está se voltando, ou seja, o produtor do texto quer que o leitor leia daquele sentido, quer convencer esse leitor de alguma maneira. E os operadores argumentativos auxiliam nesse processo de convencimento. Podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, também elementos mais complexos, como locuções, ou estruturas com mais de uma palavra. No artigo de opinião, vamos analisar aqui alguns operadores argumentativos. Procuram-se estudantes. Além do mico-leão-dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Nesse caso, as palavras além de e outro mostram aí que nós temos uma lista sendo apresentada, que era mico-leão e lobo-guará, e ele já inicia o texto dizendo: eu vou falar de algo que é semelhante a este, mas vai além. É mais do que isso. Então, ele já sinaliza lá no início. Então, não é só uma soma, mas ele aparece como uma espécie de escala argumentativa, dizendo que eu vou apresentar esses dois, mas o que eu vou falar de verdade é o próximo. É isso. Então, eu tenho também uma relação de alternância que foi introduzida por outro. No trecho destacado, o vocábulo além indica ao leitor que um novo item será somado àquele apresentado. E isso também é reforçado por outro, que indica uma alternância. Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população cresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Qual é o sentido de quando nesse trecho? Nós temos uma expressão de tempo que indica também uma possibilidade. Porque, disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando acontece isso. Então, não é um tempo específico, mas é uma possibilidade de tempo. Então, a gente pode até entender como se fosse uma espécie de possibilidade. Disse que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Tal processo é fruto da exploração econômica e desenvolvimento material. Nesse trecho, qual é o referente retomado por tal processo? Nesse caso, tal processo remete ao que foi anteriormente dito, que é o processo de entrar em extinção. Esse que é o processo que ele retoma. Nesse vídeo, nós falamos sobre o artigo de opinião, os operadores argumentativos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.